E aí, galera, vamos dando continuidade aqui com o nosso próximo exemplo da nossa playlist aqui de produto vetorial. Vamos ver o que ele diz e como resolve. A questão diz o seguinte, ó. Calcular Z sabendo-se que A, B e C são vértices de um triângulo de área 6. E aí, como é que a gente faz isso? Veja só, a gente já viu aqui em outro momento que a área de um triângulo, ela é um meio de um produto vetorial entre dois vetores, tá? De um produto vetorial, vou escrever assim, de um vetor U com um vetor V, tá certo? Então, se eu tiver um vetor U aqui e um vetor V aqui, eles determinam aí um triângulo, né? E aí a área desse triângulo que eles determinam se calcularia fazendo a metade do produto vetorial entre o I, aliás, a metade da norma do produto vetorial entre U e V, lembrando que sem essa metade a gente vai estar calculando a área de um paralelogramo, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente pode imaginar o seguinte, eu tenho um ponto A, eu tenho um ponto B aí em algum canto, eu tenho um ponto C aí em algum canto, e aí eu posso imaginar os seguintes vetores, né? Eu posso imaginar o vetor de A para B, o vetor de A para C, e aí esses dois vetores vão determinar esse triângulo aqui, tá certo? E aí, para calcular a área desse triângulo, basta fazer o produto vetorial entre AB e AC, gente. Muito fácil, né? Então, vamos lá. Vamos primeiro determinar quem é AB. AB é B menos A. Como AB é B menos A, a gente vai dizer que AB vai ser quem? Vai ser 0 menos 2, que é menos 2. Depois 2 menos 0, que é 2. E depois 0 menos 0, que é 0. E depois quem é AC? AC vai ser C menos A. Se a gente fizer C menos A, a gente vai ter 0 menos 2, que é menos 2, depois 0 menos 0 e depois Z menos 0, que é Z. Bem, aí está. Produto vetorial entre esses dois vetores. A gente pode fazer o produto vetorial e depois calcular a norma, mas vale lembrar que a norma do produto vetorial entre dois vetores, né, vai ser igual à norma de um vetor vezes a norma do outro vetor e vezes o seno do ângulo entre esses dois vetores aqui. Nesse caso aqui, a gente não tem o ângulo entre esses dois vetores, tá certo? E como a gente não tem um ângulo entre esses dois vetores, o caminho assim mais simples é simplesmente determinar quem é o produto vetorial do jeito que a gente está acostumado e depois calcular a norma desse produto vetorial. Se a gente tivesse os ângulos, seria o caminho mais comum seria usar essa saída aqui. Nesse caso aqui a gente vai usar outra saída, tá bom? E a outra saída vai ser justamente calcular o produto vetorial entre AB e AC. Fazendo o produto vetorial entre AB e AC, lembrando que para calcular esse produto vetorial a gente vai utilizar um determinante, o determinante IJK na primeira linha. Depois na segunda linha seriam as coordenadas de AB, que no caso seriam menos 2, 2 e 0, e de AC, que seriam menos 2, 0 e Z. E aí vamos calcular esse determinante. Para calcular esse determinante, a gente faz diagonal principal menos diagonal secundária, e aí a gente vai fazer da seguinte forma. Quem seria nossa diagonal principal? Os valores da nossa diagonal principal. Vou agora fazer diferente dos exemplos que a gente vinha fazendo anteriormente. Você pode fazer continuando repetindo as duas primeiras colunas e continuar o procedimento normal, só que aqui eu vou ser ensinado de um jeito, digamos, mais rápido. A diagonal principal seria formada, a primeira seria formada por esses três elementos aqui, que aí nesse caso a gente teria 2i vezes z. Então a gente nesse caso teria 2zi, tá certo? 2z vezes o vetor i. A outra diagonal secundária a outra diagonal principal iria começar aqui e pararia no menos 2, tá bom? E aí eu teria j vezes 0 vezes menos 2. Isso vai dar 0j, né? Porque está multiplicando por 0, então mais 0j. E a outra diagonal seria k menos 2 e 0, que isso também vai dar 0, portanto 0k. E aí eu vou para a diagonal secundária agora. Na diagonal secundária, a gente teria a primeira diagonal secundária, que seria essa daqui, que dá dando menos 4k. Só que aí na hora de fazer as continhas, a gente escreve como mais 4k, já para ir fazendo a troca de sinal, né? Porque é diagonal principal menos diagonal secundária. Como é menos diagonal secundária, então já vou trocando o sinal e, portanto, eu escrevo mais 4k ao invés de menos 4k.
Depois a gente teria essa outra diagonal secundária aqui que finaliza com z, então seria menos 2 vezes j vezes z, tá certo? Então isso aí ficaria menos 2zj. Como está menos 2zj, a gente vai escrever mais 2zj, tá bom? E depois a outra diagonal secundária seria formada por i 0 e 0. Portanto, isso daí daria mais ou menos 0i, tanto faz. Seria simplesmente 0i. E aí eu vou operar e vendo o que isso aí vai dar. Isso aí vai dar o quê? Ó? Os primeiros valores de i, né? A gente vai ficar com 2zi mais 0zi. Isso vai dar simplesmente 2z. Depois os valores de j. Isso vai ficar 0j mais 2zj. Isso vai ficar simplesmente 2zj. E depois eu faço 4k com 0k, isso vai dar simplesmente 4k. E aí, a gente tem esse vetor que tem coordenadas 2z e i, faltou o i aqui, tá, gente? Eu acabei botando a setinha ali no z. 2zi mais 2zj mais 4k. Só que a questão quer que a gente determine o valor de z. A gente determinou o produto vetorial. O produto vetorial deu esse vetor aqui de coordenadas, ó, 2z e 4. Como a área do triângulo é a metade da norma desse vetor e a área do triângulo resultou em 6, a gente pode dizer o seguinte, ó, que 6, que é a área do triângulo, vai ser igual a metade da norma, ou seja, 1/2 vezes a norma desse vetor. A norma desse vetor vai ser a raiz quadrada de cada elemento seu ao quadrado. Quando a gente fizer cada elemento seu ao quadrado, isso aqui vai ficar 4z ao quadrado, 4z ao quadrado e 16. Portanto, a gente vai ficar com 8z ao quadrado mais 16. E aí, para resolver essa continha, a gente faz como? Né? O 2 passa para o outro lado aqui multiplicando. Então, isso aqui vai ficar 12 igual a raiz quadrada de 8z ao quadrado mais 16. Elevamos aqui ambos os lados ao quadrado. Isso vai ficar 144 igual a 8z ao quadrado mais 16. Passando o 16 para o outro lado, isso vai ficar 144 menos 16, né? E aí, se a gente fizer a continha 144 menos 16, a gente vai achar 128. Então, portanto, isso aqui ficaria 128 igual a 8z ao quadrado. Passando o 8 dividindo, a gente vai ficar com z ao quadrado igual a 128 dividido por 8, que isso resulta em 16. E aí, portanto, o z vai ser igual a mais ou menos 4, não é verdade? Porque o quadrado passa a raiz e, portanto, o z aí vai ser mais ou menos 4. E aí a gente tem os dois valores possíveis para z.